Olá, você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula do Clube da Mamãe. Enquanto eu aguardo as notificações, já vou colocando aqui o tema da live de hoje. E hoje eu vou contar para vocês por que eu não quero ter filhos obedientes, tá bom? E eu não tô maluca não, viu? Hoje a gente vai conversar muitas coisas do que tem por trás da obediência. Deixa eu só anotar aqui rapidinho. Aqui. Prontinho, hoje eu vou revelar então para vocês, tá fixado aqui. Então, os motivos de eu não querer filhos obedientes. Lisa, você tá maluca? Não, gente, eu não tô maluca, tá? E você que tá chegando agora, vão se preparar porque a gente vai refletir muitas coisas aqui nessa aula, tá? Eu te prometo que se você ficar aqui comigo, você vai pensar na obediência de uma forma que você nunca pensou antes. E se eu não desejo para os meus filhos que eles sejam obedientes, o que será que eu desejo? Porque eu também sou totalmente contra a permissividade. A criança, ela tem que entender qual é o espaço dela. O espaço dela até onde vai e aonde começa o espaço do outro, né? A gente precisa ensinar para as crianças. Isso daí a gente tem que ensinar para ela a questão do respeito, tá? Mas de longe eu quero os meus filhos obedientes. Você já parou para pensar isso daí? E conta para mim, né? Conta para mim. Primeiro eu quero saber já vai chegando, já vai falando para mim de que lugar que você está falando. E conta para mim se você já pensou nisso. Se você quer os seus filhos obedientes ou não. Eu abri mão de querer filhos obedientes. Conta pra mim e bora lá. Ou se você chegou aqui e quer descobrir, né? O que é isso que eu tô trazendo? Será que a Lisa ficou maluca de vez, né? De não querer os filhos obedientes. Vamos conversar um pouquinho? Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Suiane. Boa tarde. Tudo bem? A Suiane, mamãe Uau de Pernambuco. Bom ver você aqui, Sui. Tudo bom? Então, vamos lá para mais um papo. Eu adoro ver as mamães Uau chegando aqui na aula, tá? Gosto de ver vocês aqui, firme e forte para continuar essa jornada, porque como eu falo, a transformação da gente não tem fim, né? Não existe a gente chegar e falar, pronta, agora eu já sou perfeita, não tenho mais que evoluir. A gente sempre tem alguma coisinha para estar aprendendo, não é verdade? Bom ver vocês aqui. Olha outra mamãe uau aqui também, a Giane, maravilhosa. Tudo bom com você, Gi? Ariadne, boa tarde, querida, tudo bom? Ó... vou pôr o óculos aqui porque tem hora que eu não enxergo, tá, gente? A Sueli falando, eu não quero filhos obedientes. Yes, vamos lá junto, então, levantar essa bandeira, né? Se a gente não quer filhos obedientes, a gente quer filhos o quê? A gente vai conversar sobre isso hoje, tá? A Paty, mais uma mamãe uau aqui com a gente, a cada dia novo desafio. Exatamente, novo desafio porque os filhos... eles estão crescendo, eles estão evoluindo, cada vez mais eles querem experimentar o espaço deles, até onde vai. Quando eles são pequenininhos, bebezinhos, o espaço deles são menores, né? Conforme vai crescendo, vai chegando 2 aninhos, aumenta, vai chegando aos 5, aos 7, a criança vai passando por conquista, esse espaço vai aumentando, né? E a criança quer experimentar esse espaço deles, e pra gente é tido como desafio. Tá bom? Mas nós que somos mamães uau, a gente sabe ali respirar, conduzir da melhor forma possível, não é verdade? Vamos lá então, gente, começar então no nosso assunto? Primeiro, eu já vou entrar com tudo aqui, hein? Quem perder esse comecinho já vai perder uma coisa muito importante. A Elizabeth, filhos responsáveis, ótimo, adoro. Então vamos conversar agora, vamos acalmar o coração, respirar fundo pra gente começar a concentrar aqui, porque tem coisa pra gente refletir, tá bom? Então primeiro eu preciso contar pra vocês que é uma ilusão tão grande desejar filhos obedientes. Depois que vocês ouviram o que eu tenho pra falar, quando vocês escutarem alguém falar, né? Ah, meu filho não obedece, ou meu filho é obediente, né? Eu preciso fazer com que o meu filho obedeça. Você vai falar, meu Deus, essa pessoa vive no mundo de Nárnia, porque não existe isso daí. É pura ilusão. E sabe por quê que é pura ilusão? A gente olha para a criança, tá? Imagina ali, o seu filho, a sua filha nasceu, tá? Você pegou no colo ali essa criança, tá com ela, e você tá olhando para ela, e você idealiza como que ela
vai ser com 2 anos, com 3 anos. Você fala, ai, meu filho, a minha filha, vai ser bem boazinha, vai ser calma, vai ser tranquilo. O meu filho eu vou falar, vou conversar, ele vai entender, né? Ele vai saber o que eu quero, o que eu falo é o melhor para ele, né? Para a vida dele. A gente cria uma realidade, a gente projeta nas crianças uma realidade que não existe. Não existe. É como se eu quisesse pegar a criança e colocar ela dentro de uma caixinha de sonhos e idealizações ali que eu tive para ela, sabe? Isso não existe. Isso daí não vai acontecer. As crianças, elas têm necessidades diferentes da gente. Cada criança tem a sua personalidade, cada criança tem o seu temperamento, cada criança tem o seu jeitinho. E quando eu falo da criança obedecer, eu tô querendo que a criança siga aquilo que eu idealizei. Eu quero que a criança siga as minhas normas, as minhas regras, as minhas vontades, os meus pedidos, os meus desejos. É isso que acontece. É como se a gente pegasse todas as crianças do universo e quisesse que todas as crianças fossem num mesmo padrão. Num mesmo padrão. Eu quero que as crianças, que os meus filhos, ajam de acordo com as expectativas que eu projetei em cima deles. E será que isso daí funciona? Vamos pensar um pouquinho. Pensa aqui e me conta. Quando você tinha, vamos pensar aqui, 4, 5 anos. O que você mais gostava de fazer? Qual que era o seu programa favorito quando você tinha 4, 5 anos de idade? O que te dava prazer quando você tinha 4, 5 anos de idade? Para quem lembra, né? Vamos ver aí, para quem lembra. Quem está com a memória boa aí? O que você gostava? O que te enchia os olhos quando você tinha 4, 5 anos de idade? Gente, eu lembro que o desenho que eu mais gostava, que eu amava ver, que era paixão. Para mim, assim, ó, o mundo podia estar acabando, mas aquele desenho me hipnotizava. Uma coisa que eu adorava assistir era a Pantera Cor-de-Rosa. Há longos anos atrás, né? Era a Pantera Cor-de-Rosa. Gente, eu adorava aquele desenho, eu ficava horas e horas. Brincar, eu amava brincar de boneca. Eu passava a tarde inteira com as minhas amigas brincando de boneca. Agora, pergunta pra mim se eu tenho vontade de sentar em frente de uma televisão e assistir Pantera Cor-de-Rosa. Para começar, eu não paro na frente de uma televisão, é muito difícil eu parar na frente de uma televisão. Tá? Para ver Pantera Cor-de-Rosa, então, nem pensar. Brincar de boneca, eu olho minha filha brincando e falo, gente, eu já tive esse gosto e hoje eu não tenho. Por quê? Porque as nossas necessidades são diferentes. As crianças, algumas coisas atraem mais elas. As crianças, elas têm alguns desejos, elas têm vontade de algumas coisas que nós, os adultos, não temos. Só que a gente não para entender que as crianças têm as necessidades delas. A gente quer que a criança tenha a nossa necessidade. E tem pai e mãe que senta para ver o jornal e quer fazer a criança ficar quieta, que quer que entenda que ele tem que ver o jornal naquela hora. A criança não tá nem aí para assistir o jornal. Então a gente precisa pensar um pouquinho que a criança, ela é um sujeito diferente do adulto. A criança, ela tem as necessidades dela. E não é a criança que precisa entender e compreender a gente. Somos nós, os adultos, que somos já mais evoluídos, tá? Pelo menos nosso cérebro é mais evoluído que o cérebro da criança. Então somos nós que temos condição hoje de parar e de se colocar no lugar da criança e de entender as necessidades dela. Quando eu quero que a criança me obedeça, eu simplesmente quero que eu quero dar o comando e eu quero que ela venha e faça, tá? Filho, vem jantar. E a criança para o desenho, mais importante, para de ver a Pantera Cor-de-Rosa, mais importante da vida dela, e pensa, peraí, o almoço é importante, eu vou me alimentar, vai fazer eu ficar forte, eu preciso parar o meu desenho, porque me alimentar nesse momento é mais importante. A criança não vai fazer isso, ela não vai fazer, porque as necessidades dela são diferentes das nossas necessidades, tá? Então, a gente precisa entender o mundo da criança. A gente precisa entender. Quando a gente entende,
Aí eu falo, pera um pouquinho, ela tá vendo o desenho mais importante para ela. Se eu esperar 5 minutinhos o desenho acabar, será que tem problema? Né? A gente então a gente entende o mundo da criança, aquele desenho é importante para ela. Ela não tem que vir agora, correndo nesse momento. Eu posso esperar 5 minutinhos, tá? Pra gente poder... Tô dando um exemplo, né? Mas só para vocês entenderem que quando a gente entende o mundo da criança, a comunicação fica mais fácil. Chamar a criança para tomar banho pode ser uma coisa muito chata para ela. Por quê? Porque a criança ela não entende ainda que tem que tomar banho, questão hábitos de higiene, para ficar saudável, para evitar um monte de coisa. A criança não sabe, para ela às vezes ir lá tomar banho é coisa mais chata, ela poderia estar fazendo outras coisas legais, brincando, se divertindo, se desenvolvendo. Para que ela tem que tomar banho? Mas procura chamar a criança, falar, filho, filha, pega os seus carrinhos aí, filho, pra gente dar banho no banho, pra gente dar banho neles durante o banho. Vamos levar o seu dinossauro para tomar banho? Então você vai lavando a barriguinha do dinossauro e você vai lavando a tua barriguinha também, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar no mundo da criança. E a gente muitas vezes não tem essa paciência. A gente quer que a criança entre no nosso mundo. E se a gente quer que a criança entre no nosso mundo, eu não estou permitindo a criança ser quem ela é, tá? Outro exemplo, por exemplo, tá? Vou pegar aqui o exemplo do meu filho, do Júlio. O Júlio que é um sanguíneo puro, que gosta de falar. E por que ele fala muito? O sanguíneo, ele processa o pensamento dele enquanto fala, tá? Por isso que é importante a gente conhecer o temperamento dos nossos filhos. O sanguíneo, ele não fala porque ele é sem educação, porque só ele que quer falar. Não é isso. Ele fala porque durante a fala dele, enquanto ele está falando, ele está processando o conhecimento, tá? Ou está processando as suas ideias, as suas informações. Se você pedir pro sanguíneo ficar quieto, que você vai falar, ele não vai prestar atenção. Ele não olha para você, ele olha para o lado, ele não consegue se concentrar. E aí, para os pais, meu filho é desobediente, meu filho não fica quieto, meu filho não deixa eu falar, meu filho não ouve, meu filho não obedece. Peraí que você vai ver, né? Vai ficar de castigo porque você não deixou eu falar, vai ficar de castigo porque você não sabe ficar quieto. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando todos os tipos de criança e eu tô colocando tudo na mesma caixinha, né? Agora, quando eu entendo, pera lá, aquela criança, ela precisa falar para ela poder pensar. Filho, conta pra mamãe. Por que a hora que eu chamei você para almoçar, você não veio? Porque eu queria ver o desenho. Entendi, o desenho é importante para você, tá? E como que a gente pode resolver esse problema? Porque tem um horário para almoçar, você precisa se trocar para poder ir para a escola. Me dá a sua sugestão, como que a gente pode resolver essa questão de você poder almoçar na hora que precisa almoçar? E aí você vai conversando com a criança, você deixa ela participar, você deixa ela falar, tá? Então, isso, gente, que é importante a gente prestar atenção. Se a gente pensar, o que é a obediência? A obediência, resumindo, é assim, eu tô falando para a criança. A mesma coisa, o recado que a gente dá para a criança é, filho, filha, você não precisa pensar. Você só faz, só executa aquilo que eu mandar. Eu sei o que é melhor para você. Então, a hora que eu falar para tomar banho, você toma banho. A hora que eu falar que é para dormir, você dorme. A hora que eu falar que é para fazer a tarefa, você faz a tarefa. Tá bom? A hora que eu falar pode brincar, você brinca. Então, você não precisa pensar. Você só faz o que eu tô falando. É isso que a gente diz para os nossos filhos, tá? Quando a gente quer que eles obedecem. Eu tô dizendo que você não nasceu para pensar. Você nasceu para seguir ordens. Siga as minhas ordens e a gente vive em harmonia, vive em paz. Agora eu pergunto, a gente quem? Você vive em paz. Eu vivo em paz se eu fizer isso. Mas a criança, ela tá em paz? Como será que essa criança que só tá recebendo ordem, ela tá sentindo isso daí? Como que essa criança que só tá recebendo ordem, como que ela tá processando tudo isso? Será que ela tá feliz? Não podendo dar a opinião dela, né? Não podendo, às vezes, estender um pouquinho mais, sendo flexível, né? Ali dentro de casa. Como que essa criança está se sentindo? Tem que obedecer, 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 obedecer. E mais além ainda, tá? Mais além ainda. O que essa criança, como que essa criança lá na frente, lá na vida adulta, como que vai ser?
Vocês já viram, vocês conhecem algum adulto que a gente fala assim, aquele ali só serve para ser pau mandado. Se precisar tirar alguma coisa da cabeça, não consegue. Sim, a gente sempre tem que estar mandando fazer alguma coisa. Vocês conhecem alguém assim? Já viram? Já escutaram alguém falar assim de um adulto? É o adulto que só obedeceu, só seguiu ordens, tá? Quando era criança. Aí hoje, na vida adulta, o que acontece? Esse adulto não consegue tirar as coisas da cabeça, não consegue pensar numa solução, não consegue ser proativo, não tem autoconfiança, ele tá ali. Se mandar, ele faz, né? Se não mandar, ele fica ali o dia e noite do mesmo jeito. Aí eu pergunto, o que a gente sonha para os nossos filhos? Né? Aquele serzinho que acabou de chegar, aquele bebezinho que chegou, aquela coisinha mais maravilhosa, mais fofa do mundo. Que quando a gente pega pela primeira vez no colo, a gente sente um amor tão grande, a gente sonha tanta coisa para os nossos filhos, tanta coisa a gente sonha. A gente sonha para os nossos, a gente sonha para os filhos dos outros, né, da família, a gente sonha tanta coisa. Mas o caminho que a gente está educando está levando para que lado? Sabe? A minha condução com a criança ao longo do dia a dia está levando para que lado, gente? Faz sentido para vocês? Vocês já pararam para pensar nisso tudo, né, que eu estou trazendo hoje? O que está sendo novidade que eu estou trazendo para vocês? Né? Quais as fichas que estão caindo para vocês agora, nesse momento? Será que vocês, né, querem ainda continuar tendo filhos obedientes também? Ou vocês já estão pensando em se juntar aqui, ó, né? Essas mamães maravilhosas, mamãe uau, e pensar, será que a obediência é realmente saudável para a criança? Será que é isso que eu quero? E como eu falei no começo, para quem chegou depois, eu não tô falando de ser permissiva e abrir mão e largar solto, tá? Porque isso daí é pior ainda, tá bom? É a pior coisa que pode acontecer. Mas me conta, quais as fichas que caíram, né, do que a gente falou? E tem mais coisas pra gente conversar ainda, tá bom? Tem mais coisas pra falar, mas eu quero saber até aqui. Quais as fichas que caíram aí pra você? Se faz sentido o que a gente tá conversando agora. E se não faz, pode falar também, tá bom? Aqui tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. A Chay Assunção. Quero filho obediente, mas não. Adoro, gente, adoro, tá? A gente tem que levar informação. Porque se a gente não tem conhecimento, a gente fica querendo coisas e a gente não sabe nem o porquê disso, né? A verdade é que muitos de nós, né? A gente cresceu tendo que ser obediente, tendo que atender a expectativa do pai, a expectativa da mãe, ser boazinha, ser exemplo. E a gente que passou por isso, tá? A minha geração aí, né? Ou sempre tem gente mais nova que passou por isso, tendo que atender as expectativas da mãe, as expectativas do pai, tendo que ser boazinha, tendo que dizer sim quando a gente não quer dizer não, né? Quantas vezes a gente não foi obrigado a fazer coisas que a gente não queria? Eu fui obrigada a fazer coisas que eu não estava afim, mas eu tinha que fazer para corresponder, para ser a filha boazinha, né? Quando a gente passa por isso, a gente vai morrendo por dentro, a gente vai deixando de ser quem a gente nasceu para ser. E é por isso que a gente tem aí, né, eu falo sempre aqui, que morre um pouquinho por dentro, né? Fica preso lá no passado, na depressão, é ansioso demais, porque quando a gente é muito cobrado na infância, tendo que corresponder, a gente fica ansioso de estar correspondendo. Poxa, eu tenho que acertar, eu tenho que fazer direito, eu tenho que ser assim. Isso gera uma ansiedade muito grande. Por isso que tem muitos adultos ansiosos aí. E a gente não se dá conta do porquê que a gente carrega tudo isso. Só que se a gente não prestar atenção, a gente vai passar isso para os nossos filhos. E daí daqui a 10, 15, 20 anos vão ser os nossos filhos que vão estar passando por isso. Né? Então bora lá, para a gente poder abrir os olhos, para a gente poder fazer o diferente hoje. E como eu falei, o que a gente sonha para os nossos filhos? A gente sonha muita coisa para eles. A gente sonha tudo de bom para essa vida. Eu quero os meus filhos adultos confiantes, adultos extraordinários, sabe? Que saibam se respeitar, sabem se respeitar os outros. Que eles acreditem que eles podem tudo o que eles quiserem. Ele pode até melhor do que o que os outros fazem.
Mas quando eu falo isso, eu falo que eles têm que ser vencedores deles, eles têm que se vencer primeiro. Não é para sair competindo, eu sou melhor que você, de nariz empinado, arrogante. Não, 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 isso não. Humildade sempre tem que ter. Mas eles podem. Se eles querem, eles podem, só depende deles. E não é eu fazendo eles me obedecer, eles seguirem as minhas palavras, os meus conselhos, que eu vou conseguir isso, tá? A gente precisa permitir os filhos tentarem, a gente precisa permitir os filhos errarem e principalmente aprender com os erros, aprender com os erros. Não adianta nada a gente ficar ditando o que as crianças têm que fazer, aí a criança vai lá, tenta colocar um suco no copo, derrama, aí a gente fala, viu que você não sabe fazer nada direito? Não presta atenção, por isso que eu falo para deixar eu fazer. Imagina só, a criança não vai aprender o que ela tem que fazer quando ela derrama um suco. Você não ensinou, você não permitiu ela de ir lá, de experimentar, de pegar o pano, de secar. E principalmente quando a criança faz isso, o que ela presta atenção? Eu tenho que cuidar porque da próxima vez eu tenho que pôr direitinho para não deixar cair. Ela está aprendendo, né, com o erro dela. Ela está aprendendo. E a gente precisa permitir isso daí, né? A Sarei colocou, né? Eu vivi uma farsa, me sufocaram até a maioridade. Olha, Saraí, eu imagino o quão difícil deve ter sido para você, sabe? E muita gente que eu falo, muita gente, né? Como eu já falei da minha geração, mais para trás, mais para frente, aí passam por isso, passaram por isso. E o que a gente faz nessa hora? A gente se acolhe, a gente se perdoa, a gente se ama, a gente se valoriza. O que não fizeram com a gente faz, tá? Mas a gente quebra esse ciclo. A gente quebra. Se a gente quer parar de ter gerações doentes, alguém tem que dar um basta nisso. E que sejamos nós, né? Alguém tem que começar, que sejamos nós. E sem culpar os nossos pais, principalmente. Sem culpar os nossos pais, sem ter raiva dos nossos pais, sem ter mágoa dos nossos pais. A gente perdoa eles, perdoa. Porque se a gente parar para escutar a história deles, é punk, tá? Porque eles também são vítimas de vítimas. Eles não tiveram o conhecimento que a gente está tendo a oportunidade de ter agora. Então, por isso que a gente acolhe eles, a gente perdoa, a gente ama muito, demais, a gente se perdoa, porque os nossos pais não tiveram oportunidade de estar aqui, de ouvindo a Lisa falando, mas os nossos filhos têm oportunidade de estar tendo pais e mães de estarem ouvindo e de poder fazer o melhor. Agora, daqui para frente, o bicho pega, né? Porque uma coisa é não ter o conhecimento. A outra coisa é ter o conhecimento e negar, colocar em prática, tá? Aí, agora o bicho pega, tá bom? Olha só, ninguém foi obrigado a entrar aqui na aula para ouvir as coisas, para ouvir as verdades. A partir do momento que entrou, então agora a gente conhece, agora a gente, né, tem noção aí das coisas, né? Faz sentido, gente, para vocês? Tá? Que a gente se acolhe, a gente se aceita, a gente agradece e a gente entrega, mas a gente faz diferente. Deixa eu ver que a Gi colocou aqui a Lisa. Esses dias fomos almoçar e deixei o Lucas, que se serviu sozinho. Gente, pra quem não sabe, vou contar, tá, Gi? O Lucas tem 5 aninhos. Imagina ele almoçando se servindo sozinho. Então, lembrei de você, que aprendi a dar autonomia com você. Maravilhosa, Gi, maravilhosa. Você é incrível, né? Que aproveitou tudo que tem lá no Mamãe Uau, procurou colocar em prática, fez o seu melhor. Parabéns, viu, Gi? Ivani lindona, boa tarde, tá? E olha, obrigada, querida, obrigada, fico feliz, tá bom? De estar ajudando. Agora, vamos mudar um pouquinho do assunto, né? Não mudando, assim, 100%, mas vamos falar das birras. Vocês já pensaram por que as birras incomodam tanto os adultos das crianças? Vocês já pararam para pensar? Porque, olha, deve ter aqui na aula mamães com crianças pequenininhas, de 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 anos e meio. E eu sei que essas mães passam isso aqui, ó, com as birras das crianças. E por quê? Por quê que as crianças, né, quando fazem birra, tira a gente do sério, né?
Por que será? Alguém tem alguma sugestão aí, né? Acontece que a gente vê o adulto, tá? O adulto vê a birra da criança como algo negativo, né? Como se a criança, como eu falei, só como se a criança não quisesse obedecer aos seus comandos. Acontece que a criança, quando ela entra, né, no estado de birra, eu não gosto de falar birra, tá, gente? Deixa eu só confessar um negócio para vocês. Eu não gosto de falar birra. Quando a gente fala birra da criança, eu tô querendo dizer que a criança é birrenta, que ela faz de propósito, que ela faz para medir força, e não é. É descontrole emocional isso daí, tá? A criança se descontrola emocionalmente, mas é algo mais profundo, que eu não vou discutir agora, porque senão a gente não termina hoje a aula aqui do clube. Se eu falar birra, todo mundo vai entender o que é. Então, eu estou usando a palavra birra para me conectar com vocês, para vocês entenderem o que é. Mas eu não gosto de usar essa palavra, tá bom? A gente usa descontroles emocionais, que a gente entende o que tem por aí. Quando a criança tá fazendo a birra, ela tá querendo passar uma mensagem pra gente assim, ó. Ela fala, peraí, adulto, peraí. Não vem chegando aqui no meu pedaço e vem falando como eu tenho que agir, como eu tenho que fazer, sem você me perguntar antes o que está acontecendo, sem você me conhecer. Essa é a mensagem que a criança está passando quando ela entra no descontrole emocional, ou seja, a birra. Tá? Ela está falando, adulto, vai devagar aí, adulto. O meu tempo não é o seu tempo. Adulto, pera lá, eu sou criança. As minhas necessidades de criança são diferentes das suas necessidades. Você, adulto, você já foi criança, você já teve seu 1 ano e meio, seus 2 anos, seus 2 anos e meio, você já passou pela fase que eu tô agora. Eu não sou adulto ainda, a minha fase vai chegar lá na frente. É isso que a criança tá passando para você, tá? As coisas têm que ser do jeito dela. Suiane, a criança precisa que a gente adulto se molde às necessidades da criança. Mas nós adultos entendemos como a criança tá birrenta, ela tá querendo mostrar que quem manda é ela, que tudo tem que ser do jeito dela, e eu tenho que mostrar que quem manda sou eu, ela não pode fazer isso comigo, e aí vira aquele circo, tá? Aí o circo tá armado. Então, quando a criança tá fazendo a birra, o descontrole emocional, ela tá querendo passar uma mensagem pra gente assim, ó, mãe, pai, eu sou criança, tem uma necessidade minha que não está sendo atendida. E quando eu falo necessidade, não é necessidade de mimar, não. Eu tô falando necessidades primárias. Necessidades primárias básicas da criança. Ela não está se sentindo pertencida, não está se sentindo amada. Ou ela não está sendo respeitada dentro do desenvolvimento dela. Por exemplo, vamos tratar tudo com exemplo. Imagina a criança, né, que tá lá na casa da avó. Eu gosto de pegar a casa de avó, por exemplo, que muitas de vocês entendem. Tá na casa da avó e a criança que só quer descobrir o mundo, que tá buscando autonomia, que ela quer explorar tudo, porque ela chegou nesse mundo agora que ela tá saindo das asas da mãe, que ela aprendeu a andar, a correr, agora que ela descobriu que ela é independente, ela quer descobrir as coisas. Isso é natureza. Todas as crianças passam por isso. É natureza. Então a criança chega na casa da avó, ela vê o armário de potinho da avó, ela vai lá abrir e pegar os potinhos para brincar. Mas aí a mãe que está na casa da sogra já fala, meu Deus, a minha sogra vai achar que o meu filho não tem limite, que eu não sei dar educação para criança, vai falar que o meu filho mexe em tudo, que os 11, 12, 15, 20 filhos delas, nenhum fez isso aqui, né? Eu preciso dar um jeito, eu preciso mostrar que aqui quem manda sou eu. E a mãe vai lá e dá um grito com a criança, a mãe dá um tapa na mão da criança, a criança começa a chorar, espernear, se jogar no chão, e aí a birra tá feita. Aí acabou o almoço de domingo. Se a mãe esquece que tem a sogra do lado, se a mãe entende que a criança é um serzinho que está se desenvolvendo, que ela quer descobrir as coisas, que ela quer experimentar, o que a mãe faz?
Permite lá jogar tudo e mexer e bagunçar o armário da avó? Claro que também não. Mas a gente já se prepara para isso. A gente vai visitar alguém, vai na casa de alguém, a gente sabe que a criança está nessa fase, a gente leva coisas interessantes para a criança. Filho, filha, olha, eu sei que você quer muito brincar aqui nos potinhos da vovó, mas aqui os potinhos da vovó são dela. Mas olha o que a mamãe trouxe pra gente brincar. Vamos mexer com isso aqui? Olha o que a mamãe trouxe. A mamãe trouxe um potinho cheio de fubá pra gente desenhar. Vamos desenhar no potinho com fubá? A mamãe trouxe uns potinhos que eu vou pôr um pouquinho de água pra gente brincar ali no quintal. Vamos lá brincar com seus potinhos no quintal? Então, a gente que sabe que a criança precisa passar por esse desenvolvimento, por descobertas, está entretida, está descobrindo alguma coisa, a gente prepara e a gente leva. Tá? Então, por isso que eu falo, quando a gente educa sob o olhar do outro, da criança, quando a gente entende as necessidades da criança, eu tô ali para ela, eu tô ali para ajudá-la. Eu vou mostrar para ela que, pera lá, o armário da vovó é da vovó, é o espaço da vovó, a gente não pode invadir o espaço do outro. Então, não pode, isso não vai poder. Mas eu entendo, filha, a mamãe entende você, que você quer brincar, que você quer se desenvolver, e eu trouxe coisas legais para você. Vem aqui. Gente, a mãe que faz isso é uma mãe incrível, que entende o seu filho. Sabe? Que vai agir de forma assertiva, sim, porque não vai permitir a criança bagunçar a casa da avó. Na casa da avó, as regras são da avó e a gente tem que respeitar ali, com certeza. Tá? Mas, por outro lado, eu não posso exigir que uma criança de 2, 3 aninhos sente a bundinha ali no sofá e fica quietinho a tarde inteira sem se mexer. Sabe? Para os outros falarem, olha que criança comportada, né? Olha só que bonitinho, que bonzinho, que tchu-tchu-tchu. Não, não é assim que as coisas funcionam, sabe? A Leidiane, hoje eu chorei na frente dele, não sei se você mandou alguma coisa antes ou não, acho que não. Hoje eu chorei na frente dele e disse, fiquei triste porque ele fez birra. Fez errado? Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar? Você ficou triste porque ele fez birra. Se você ficou triste porque ele fez birra, você ficou triste porque ele não te atendeu, tá? Se ele não te atendeu, é porque ele não foi obediente. Não é isso que tem aí por trás, tá? Então, será que tá certo falar pra criança, eu fiquei triste? Entende uma coisa, as crianças, elas têm que entender, elas têm que saber, aí a gente chama de autorresponsabilidade. Elas têm que entender o que é certo e elas têm que entender o que é errado. Elas precisam entender o que é certo e o que é errado. Quando eu falo para a criança assim, olha, eu fiquei triste, o que ela vai pensar? Poxa, isso só é errado porque a minha mãe ficou triste. Então, o meu papel é deixar a minha mãe feliz. Que se a minha mãe estiver feliz, então tá tudo certo. Os nossos filhos não têm que fazer a gente feliz. Eles não têm que fazer a gente feliz. O meu filho e a minha filha não estão nesse mundo para me agradar. Não. O meu filho e a minha filha já fizeram escolhas que não me deixaram felizes. Que não era a escolha que eu gostaria. Mas eu respeitei. Por exemplo, vou contar uma coisa que aconteceu aqui. Já falei esse exemplo umas 2, 3 vezes aqui em aulas, aqui no Clube da Mamãe. Um exemplo. Teve uma vez que, às vezes, aqui em casa a gente faz noite do pijama no meu quarto, tá? Então, as crianças levam colchões delas pro meu quarto, levam as coisinhas deles pro meu quarto e a gente faz um cineminha lá no meu quarto. Então, as crianças dormem no chão e meu marido na cama e a gente faz um cineminha. De vez em quando a gente abre a exceção. Teve um dia que estava uma noite que a gente tinha combinado de fazer essa sessão de cinema no meu quarto. E aí, o meu filho foi buscar os brinquedinhos dele, ele chegou assim, tá? Cheio, devia ter uns 9, 10 carrinhos nos braços dele. E ele chegou pra dormir na cama com esses 9, 10 carrinhos. Aí eu falei pra ele, olha como a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente fala. Eu falei, filho, seguinte, não vai dar pra você dormir com tudo isso aqui na tua cama. Você vai dormir, você vai se mexer, você vai se machucar. Você decide, ou é um carrinho, ou você dorme no seu quarto.
Eu permiti ele fazer a escolha. Eu permiti ele fazer a decisão dele. Claro que eu direcionei. Eu direcionei tendo certeza absoluta na minha mente que ele ia falar, não, tá bom, então eu vou escolher um carrinho porque eu quero dormir aqui. Mas não foi essa a escolha do Júlio. O Júlio, sanguíneo que é, ele falou, então tá bom, eu vou com os meus carrinhos pro meu quarto. Tá? Isso deve ter 1 ano, mais ou menos, que aconteceu. Ele tinha 3 anos nessa época. Ele pegou todos os carrinhos dele e voltou pro quarto dele e dormiu lá, ele com os carrinhos. Ele me deixou triste? Na verdade, eu fiquei triste porque eu quis, né? A gente fala que a criança deixa a gente triste, mas a gente que se permite ficar triste. Então, eu fiquei triste com a decisão dele. Mas eu sabia que naquele momento, aquela escolha era importante para ele, tá? Então, primeiro, para eu poder manter a minha palavra até o final, ele foi dormir no quarto dele, a mãe aqui que ficou triste, sentida, de não ter feito a noite do pijama com os meus filhos como eu gostaria no meu quarto, e ele fez a escolha, e estava tudo bem. Então, meu filho não tinha que ter escolhido um carrinho só para me agradar, sabe? Não, ele não tinha que ter escolhido um carrinho só para me agradar. Ele fez a escolha dele, eu respeitei. Quando a gente permite isso, eu estou ensinando para os meus filhos o quê? Eu confio que você sabe fazer escolhas. E você vai colher o fruto da sua escolha. Eu quero que os meus filhos façam escolhas hoje e que eles acertem e errem hoje. Eu não quero que eles errem nas escolhas lá na frente. Entende? Consegue, gente, compreender, sabe, essa questão? Então, o filho fez birra, tá errado? Por que tá errado? Olha, filho, o que você acha do comportamento que você fez? Você tá feliz da forma que você agiu? Se você queria tal coisa, como que a gente poderia resolver isso? Ah, e tá vendo como você consegue dar opinião, como você consegue resolver? Tá? Então, os filhos não estão neste mundo para deixar a gente feliz ou triste. Não. Eles estão aqui nesse mundo para eles serem o melhor que eles possam ser. E a gente está aqui como pai, como mãe, para a gente poder mostrar o caminho para eles. Vai deixar eles acertarem, para deixar eles errarem, para eles verem aonde errou. Deixa eles errar enquanto eles estão aqui, que a gente pode orientar. Errar na adolescência vai ser muito pior. Errar na vida adulta, não quero nem ver como vai ser, tá? Claro que a gente sempre vai errar a vida inteira, mas eu quero dizer assim, quanto mais preparados eles estiverem para lidar, melhor, tá? E por último, gente, se eu não quero filho obediente, eu quero o quê, né? Eu tenho que querer alguma coisa para os meus filhos. E o que eu quero, então? O que eu quero aqui em casa são filhos que cooperam, sabe? Eu quero filhos responsáveis, filhos que cooperam. Eu quero filhos que saibam, como eu disse, fazer as escolhas deles. Aqui eles são livres. Eles são livres para... Podem ir lá na cozinha, podem pegar o suco deles, podem se servir, né? Desde os 2 aninhos, o Júlio que gosta de servir o café da manhã dele, o leitinho ali. E se eles derramarem, tá tudo bem. Eles sabem, ali na lavanderia, eles vão pegar as coisinhas, eles vão limpar, eles vão organizar. A mãe não fica em volta falando, pega isso, pega aquilo, com cuidado, segura firme. Olha, cuidado, não vai deixar cair. A gente ensina, a gente explica, a gente acompanha e a gente confia, sabe? Então, a gente coloca para as crianças fazerem as escolhas. Ontem, por exemplo, deixa eu ver se tá aqui. Tá. Ontem, por exemplo, tá aqui. Eu ganhei essa cartinha da minha filha. Se vocês perceberem, ó, tem um coraçãozinho partido aqui e outro aqui, ó, tá? Tem coração partido aqui. Aí ela colocou abra assinado Ana Luísa pra mamãe. Então ela tava triste. Aqui. O que acontece? Na segunda-feira agora é aniversário dela. E ela pediu uma boneca. Ela pediu uma boneca. E a boneca já chegou, tá aqui guardadinha. E ontem ela queria a boneca. Eu falei, filha, vamos prestar atenção um pouquinho, né? Já tá chegando o dia do teu aniversário. Vamos esperar um pouquinho, vamos segurar. Na segunda-feira você vai ganhar o teu presente. E ela saiu e fez esse aqui, esse bilhetinho, e aqui ela colocou
Mamãe, é que eu estou triste porque tenho que esperar 5 dias, ela fez a conta, para ganhar a minha boneca, tá? Eu amei isso aqui. Eu amei que ela falou do sentimento. Qual é o sentimento? Eu estou triste. Ela nomeou a tristeza e ela nomeou o motivo. E mesmo que não foi por palavras, mas foi por recadinho que ela me falou que ela estava sentindo. Então, olha a confiança da criança, né? Falar do sentimento, explicar o que está acontecendo. Na hora, eu parei o que eu estava fazendo, fui lá, né? Falei com ela, filha, vamos lá. Já falei esse exercício que eu gosto muito de fazer com as crianças, fiz com ela. Você tem um problema, né? Qual que é o tamanho desse problema dela? É maior do que o mundo. Falei, nossa, então tá bom, então vamos pensar. E se você tem essa boneca agora? Você vai brincar um pouquinho? Como que vai ser? Depois vai perder a graça? Vai chegar segunda-feira? Aí você não vai ter presente para ganhar, que é o dia do teu aniversário? E se a gente esperar um pouquinho? Você já esperou tanto tempo, porque desde que foi aniversário do Júlio, em junho, ela veio falando do aniversário dela. Já se passaram 3 meses, está quase para chegar. Será que não vale a pena esperar um pouquinho? E daí, né, você ter surpresa ali na hora, você receber o seu presente? Será que às vezes não vale a pena a gente esperar, aguardar um pouquinho, fazer um sacrifício hoje, a gente segurar para não ter o prazer que a gente quer ter hoje, porque a gente sabe que vai ter um prazer muito maior depois? Foi fazendo ela pensar, ela refletir. Eu falei, agora, você está preparada para me dizer qual que é o tamanho do seu problema? Ela deu risada dela, ai mãe, eu nem tenho problema, né? O problema já está resolvido. O problema é se eu não fosse ganhar a boneca, né? Como eu vou ganhar, eu nem tenho problema mais. Eu falei, ótimo, filha, que bom. Sabe? Se eu quisesse filho obediente, eu ia ter dado um grito com ela. Eu já falei que é só na segunda, menina. Ou, para não ter estresse, tô aqui a tua boneca e não me enche mais o saco. Sabe? Então, filho obediente é querer varinha mágica. É isso aqui, ó. Filho obediente, você quer ter isso aqui. Você quer falar e plim, a criança vai lá e obedece, pronto. Educar filho não é isso. Educar filho tá longe de ser varinha mágica. Educar filho é a gente parar, a gente conversar, entender as necessidades deles e com muita maturidade trazer eles para pensarem, para refletir, permitir eles a pensarem e eles falarem para você a decisão. Não é você chegar e falar, vai esperar até segunda-feira. Ou toma aqui agora. Leva a criança para pensar, leva a criança para participar. Sabe? Então, é por isso que eu prefiro filhos cooperando, filhos respeitando, filhos aprendendo, filhos se desenvolvendo, filhos crescendo como pessoas. A gente faz a nossa parte, né? Agora eu gostaria de saber, gente, chegou aqui no final, o que a gente prefere então, né, com tudo isso que a gente conversou? De agora em diante, filho obediente ou filho que coopera? Né? O que a gente quer para os nossos filhos? O que eu estou querendo lá no futuro? Como que a gente precisa fazer para a gente poder direcionar e para que os nossos filhos, né, se tornem aquele adulto que a gente sonhou? E quando eu falo adulto que sonhou, não é com quem quer casar, não é que profissão vai ter, que carro que vai ter, não é nada disso, não. Quando a gente fala no que sonhou, é o que a gente sonhou de bom para eles, né? O filho que coopera, filhos cooperando, cooperação, que delícia! Midian maravilhosa, vai ficar salvo, sim, fica tranquila, tá bom? Filho que coopera, responsável. Soiane lindona, que coopera, né? Isso mesmo. Oi, Dai maravilhosa, que bom você chegando aqui, tá? Participando, isso mesmo. Então, bora lá e contem comigo para transformar aí os seus filhos nos melhores cooperadores aí na sua casa, tá bom? Criança que tem espaço para cooperar são crianças mais felizes, tá? Porque quando você abre espaço para ela cooperar, uma grande necessidade básica da criança é você tá atendendo, que você está permitindo a criança a cooperar, a colaborar. Crianças, elas são altruístas por natureza. E na fase do 1 ano e meio, 2, é onde a gente mais percebe isso. E se a gente não permite a criança cooperar, a gente vai deixando essa parte aí morrer aos poucos, tá bom? Então vamos ajudar os nossos filhos a cooperarem e eles serem os adultos mais incríveis que eles nasceram para ser. Combinado? Gente,
Beijo grande para vocês, um ótimo fim de semana. Terça-feira que vem, mais uma aula do Clube da Mamãe às 2 horas, tá bom? Beijo, meus amores, vai ficar salva, tá? Tchau, tchau!